está começando mais um episódio do Ágora Podcast. E o episódio de hoje é com a nossa coordenadora, professora, mãe de todos nós, Heloísa. E hoje a gente vai falar, trazendo um pouco do nome Ágora Podcast, sobre a democracia e principalmente a democracia de onde surgiu na Grécia. Gente, primeiro, estou lisonjeada pelo convite. Sabe o que eu estou me sentindo? Estou me sentindo a Gabriela Prioli do Placitudes, que é o podcast dela. Estou me sentindo igualzinho. Cadê o Leandro Carnal? A gente está precisando agora do Leandro Carnal. Só faltou ele. João, você vai ser o Leandro Carnal, tá bom? E é o representante. Ah, o professor de História da Unicamp, tem até pós-doutorado na Europa. Posso ter a cara dele, tá bom? Bem, a gente está falando de democracia. A democracia, a forma como a gente conhece a palavra, ela surgiu na Grécia, né? Na verdade, teve várias instituições democráticas durante o período do século V, antes de Cristo. Então, a Grécia, a ideia de democracia, a ideia de que a gente tem várias decisões tomadas por muitas pessoas. Não quer dizer que a maioria dos atenienses, porque a gente tem que entender também, viu que, Esther, que a questão Grécia não era um estado nacional, né? Grécia era um conjunto de cidades, cada cidade tinha uma política autônoma. A gente se refere Grécia como cultura, como um lugar por causa de cultura, religião, são os mesmos deuses. Então a gente tem dentro da Grécia uma cidade específica de democracia que é Atenas. E quando a gente fala de Atenas, não quer dizer que a maioria da população de Atenas participava da política. Né? Que no caso do nosso foco hoje, as mulheres, né? Como que as mulheres eram vistas naquela sociedade. Pois é. Aí a gente já começa pelos limites. Né? Porque a gente fala de democracia em Atenas, quem participa? Os cidadãos. Mas quem são os cidadãos? Os homens. Brancos. Os homens, não escravos, né? Livres, na época maiores de 18 anos, e que tinha um tempo ocioso. Pai e mãe ateniense, ele ateniense, né? E que ele tivesse um tempo ocioso. Muitas pessoas falam assim, ele tinha que ter dinheiro. Não especificamente dinheiro ou posse. Mas ele tinha que ter tempo ocioso para trabalhar na política, porque a política era participação direta. Mas na Ágora. Na Ágora. Mas em Atenas já as mulheres não poderiam participar da política. E hoje no Brasil, que é um país que teve essa democracia um pouco mais tarde, um pouco tardio. As mulheres, você acha que hoje elas têm dificuldade? Com certeza. Mas esse processo, até chegar aqui, foi um processo longo, né? Porque lá atrás a gente já vivia uma sociedade muito machista. Que na época não existia a palavra machista, mas paternalista. Né? Então, os homens participavam da política, as mulheres eram excluídas. E, geralmente, as mulheres elas só tinham a função de cuidar da casa, dos filhos. Tinha que ser, e realmente era a criação assim, de ser recatada, de ter modos, para poder criar os filhos. Esparta, por exemplo, que era uma cidade mais militar, as mulheres tinham um pouco mais de participação. Né? Não na política em si, mas elas poderiam assistir assembleias. De casa, quando exercício físico também elas faziam, inclusive elas entravam, se elas estavam no exército, ficavam no exército até 13, 14 anos, porque elas tinham que ter preparo físico, porque elas criavam, né, os guerreiros. Isso. Mas elas sempre foram muito diminuídas nesse processo de participação política. E isso acabou se repetindo. Essa sociedade paternalista, ela vai acabar tendo como consequência hoje o que a gente chama de machismo estrutural. Então, a gente tem todo um caminho até chegar aqui. Sim. Porque não é o nosso caso, né, tratar de república e nem de Roma, mas para a gente entender que a cultura helenística, que é a cultura grega com a Macedônia, né, foi uma cultura que invadiu e controlou muito a influência dentro de Roma. E Roma continuou perpetuando uma sociedade paternalista. Gente, João, os homens naquela época, eles podiam vender suas esposas e filhos. Podia vender o filho como escravo. Sabe, podia deserdar hoje, seu pai fala e te ameaça. João, se você fizer isso, eu vou te deserdar. Pois é, naquela época ele podia te vender como escravo.
E pra você ver o poder que os homens tinham. E o Império Romano, quando ele se desmancha, ele forma vários países que a gente chama de países latinos. Portugal, Espanha, Itália. E nós fomos colonizados pelos portugueses e espanhóis, tá? Tem um processo aí da Idade Média, eu dei um pulo porque o nosso tempo não é para tanto, né? Eu não vou sair do século, eu não vou sair do século V a.C., parar no ano 2024 e vindo cada detalhe. Mas o que a gente pode perceber é que o paternalismo, né, e o machismo, ele vem caminhando e ele entrou tanto na sociedade que as mulheres são machistas. Então, a ideia do machismo estrutural tá dentro da sociedade, inclusive das mulheres. Aquelas pequenas frases, tipo, ai, mulher que tá cozinhando bem já pode casar. Isso aí. A função dela é só pra caseira. Isso aí. Ou quando você fala, eu vejo lá na sala dos professores, aí o professor fala assim, não, eu ajudo muito em casa. Eu falo, por quê? A casa não é sua, não, você só ajuda. Né? A casa é da esposa. Não, eu também ajudo muito com os filhos. Ah, por quê? Sua mulher teve os filhos sozinha. É o mínimo, tem que ser parabenizado. E assim, tiveram alguns movimentos que começaram, que as mulheres começaram e falaram assim, nossa, a gente tem que mudar isso. De querer votar, querer ter esse direito, assim, eu quero estar na Ágora, eu quero participar. E isso foi muito importante, porque foi o desejo da mulher mesmo. A mulher viu e quis se reivindicar, tipo, eu quero fazer parte disso também. E acho que isso traz um pouco mais de merecimento pra política no geral, que hoje a gente tenta cada vez mais entrar. Destacar isso. E é o que você mesmo perguntou, né? A nossa entrada tardia na política e o machismo estrutural acaba atrapalhando, né, o caminho nosso pela democracia. O movimento sufragista, do jeito que a gente conhece, o movimento mais forte pelo voto feminino, ele começa no final do século XIX. O voto em si, né, o voto universal, mesmo o voto universal masculino, ele demorou. Né? Ele é o que a gente chama de direito político, e esse direito político, levando em consideração, tá, galera, Inglaterra. Esse direito político, ele foi conquistado no século XIX. Século XIX. Primeiro foram os direitos civis, né, o direito à defesa da vida, da liberdade e da propriedade privada. O direito à participação política dos homens já foi tardia. Se a gente for colocar em período, né, numa extensão assim, universal. Imagine ainda chegar nas mulheres. Então, os primeiros movimentos que a gente tem forte foram ingleses. E olha que tem participação, Esther, de mulheres. Lá na Revolução Francesa teve movimentos femininos. Contra a rainha, contra os abusos, né, da Maria Antonieta. Claro, na história, se a gente for olhar, mulheres em particular, sempre teve. Mas é um pequeno que se destaca. Porque ela sempre foi abafada. As mulheres só precisavam entrar na escola para poder aprender a ler e escrever. Bordar. Então, elas nunca foram incentivadas a isso. Aí, quando esse movimento veio pro Brasil, esse movimento ele vai tomar um perfil assim, mais forte na República Velha. Tem um caso, não sei se vocês conhecem. Vocês lembram quando vocês estudaram República Velha, que o voto era universal, mas tinha algumas exceções? Sim, acho que eu estudei isso com você, inclusive. Então você vai ter que saber. Vou ter que estar sabendo. Quem que não podia votar no Brasil em 1900, 1910, você lembra? Mendigo, né? Porque não tinha analfabeto. Só analfabeto você já tirava aí grande parte do país, né? 100 anos atrás. Os mendigos, aí também tinha o baixo clero, soldados. Em resumo, só ficava nada. A votação era muito menor. E o interessante é quando a primeira mulher fez o curso de Direito na década de 20, ela foi estudar a Constituição. Primeira mulher que entrou no curso superior de Direito. Você contou isso, tô lembrando. E eu acho isso assim, é o absurdo do machismo. Porque não estava escrito na Constituição, exceto mulher. Estava assim, exceto mendigo, exceto analfabeto, mas não estava escrito exceto mulher. Que vocês entendem que é tão óbvio que mulher não vota, que eu não preciso escrever. Não tem lá. Vocês têm alguém aqui que tem animal pet, de estimação? Tem. Como que é o seu? É um cachorro? Cachorro. Como que é o nome? Não, o nome é difícil, é Marocas. Nossa, Marocas. Nome péssimo. A minha é Maia. É mais fácil você, João. A minha é a Pérola. Ela é praticamente uma pessoa mesmo, sabe? Nossa, lá em casa também. Então, e aí, mas tem na Constituição falar exceto animais pets? Não, a gente entende isso.
você entende a profundidade da exclusão feminina na nossa sociedade brasileira? É tão óbvio. E aí, quando ela foi pedir o título de eleitor, chegaram e falaram assim, ué, mas você não pode votar, não. Aí ela falou, mas não tá na Constituição. Eu estudei. Pra vocês verem como que é um machismo estrutural. E o ruim é que, tipo assim, mesmo depois das mulheres conseguirem o direito de, tipo assim, tá ali no meio político, você vê poucas representando que recebem votos, o que é um negócio meio triste, porque, tipo assim, lutaram muito para receber esse direito de estar ali, representar as mulheres, lutar pelos mais direitos ainda, só que às vezes não tem espaço, né, necessário para causar essas mudanças. E João, né, as mulheres votam nas mulheres, né? E a porcentagem brasileira, assim, hoje a maioria é homem, são 52%, né? E assim, as mulheres estão lutando para entrar e para deixar uns 50-50, mas mesmo assim, mesmo com cotas, né, que a gente comentou isso antes de iniciar, mas as mulheres ainda estão lutando muito, a luta é atual, é hoje. Então, olha só, a gente falando de exclusão feminina, 5 séculos antes de Cristo, né? Nós estamos no século 21 depois de Cristo e a gente ainda vivencia isso. E justamente por esse atraso, né, na entrada da mulher na sociedade democrática, e ainda a gente ter essa sociedade com esse machismo estrutural, que é muito forte, gente. Bom, então já que a gente tá falando isso aí, a gente tem outros exemplos, tipo, em 2022, 9 mil mulheres tentaram entrar no papel para serem representar os políticos em vários cargos diferentes, né? Só que só 300 conseguiram acessar esse cargo, o que dá 18% do total. Então, tipo assim, dá pra ver que tá realmente bem ruim o índice. Então, tipo, o que você acha que dá pra fazer pra aumentar o índice de sucesso das mulheres na política, nesse meio? A gente tem que continuar lutando pelos direitos dessa igualdade de gênero, né? Igualdade entre os homens e mulheres. Continuar propagando isso, porque eu não vejo solução para isso enquanto não resolver o que eu comentei com vocês do machismo estrutural. Enquanto a própria mulher se colocar nessa posição de que ela não é confiável, né? A própria mulher não vota na mulher. É isso aí. A própria mulher, ela, quando é eleita, igual você disse, João, 18% mais ou menos são mulheres. Sim. Mas essas mulheres que são eleitas, a maioria dos assessores delas são homens. E a mulher que pare, mulher que faz tudo e não tá nem nos direitos, que é isso? E ela não se acha competente para isso. Fora o peso social, né, de que ela... A cobrança demais. E a cobrança na postura, a cobrança, né, de como se portar. Então, as mulheres livres, inteligentes e livres... Eu posso dar um exemplo assim meio polêmico para o podcast? Vamos. A Anitta. Que é uma mulher mais inteligente do que ela. Não importa o que ela cante, o que ela dança, ou o que ela veste. É uma mulher que se autogerenciou, né? Porque ela foi ter um empresário agora, gente. Porque ela chegou numa posição que ela falou, não quer trabalhar menos. Porque ela não precisa mais de fixar o nome dela. Dinheiro também, ela falou que já chegou o suficiente para viver o resto da vida sem dar mais nenhum show. Mas há pouco tempo ela tem um empresário. Eu lembro de um comentário que ela fez, tipo, que ela estava fazendo uma live e falou que as flatulências da vaca ajudam a aumentar, a intensificar o efeito estufa. E ela foi taxada como burra, foi taxada como bobona. Aí, de fato, pesquisaram e era verdade. Era verdade. Aí, não. Mas é porque cobram dela uma postura, mulher não pode ser assim, mulher... Não, ela é mega inteligente, você pode não gostar do que ela cante. Né? Mas olha quantas outras pessoas e homens tentaram carreiras internacionais. Ela é reconhecida no mundo. Então, isso é muito difícil. Vencer essa barreira começa partindo de nós mesmos, mulheres. A gente entender que nós somos capazes. Nós não somos problema. A gente entender que nós somos capazes, que nós podemos fazer. E olha, hoje a mulher ela tem mais escolaridade que os homens no Brasil. Olha. Então, a gente estuda mais. A gente tem médias escolares maiores e a gente é taxada como não capaz. Que isso no futuro possa mudar, né, por nós e para as gerações que estão a vir. Então, assim, foi um prazer esse podcast.
Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham amado tanto quanto foi muito legal pra gente projetar tudo isso. Foram meses e hoje tá realizando isso e vocês estão assistindo aí, por favor. Dê um like e ajude a gente, porque esse projeto foi pensado com muito carinho. E até o próximo episódio do Agora Podcast. Até! Tchau. Tchau. Tchau! Muito obrigado pelo seu tempo. Ai, gente! Adorei. Quantos nós vamos gravar? Nossa, eu espero que A gente muitos. podia fazer um semanal. Nossa, Pela da escola. Obrigada. Elô, foi um prazer, nós pode. Obrigada. Muito obrigada. Muito Obrigada. Amei, gente. Amei. Pode me chamar mais vezes. Espera que sim.